No programa de hoje você vai conhecer empresas privadas que beneficiam comunidades indígenas. Uma delas é a iniciativa da Fundação Itaú Social, que fomenta a Casa do Rio, instituição que presta educação básica a indígenas da região metropolitana de Manaus. E mais, você vai conhecer empresas multinacionais que prestam apoio a comunidades indígenas no combate à Covid-19. E você sabia que já existem celulares com idiomas indígenas? Iniciativa de uma das maiores empresas de telefonia do mundo visa dar acesso às línguas indígenas por meio da tecnologia. Ficou curioso? Então vem com a gente que o Amigos da Amazônia começa agora! O Brasil é o país com mais povos indígenas isolados. Estima-se que mais de 100 povos indígenas vivam na Amazônia brasileira. Alguns possuem centenas de pessoas que vivem em áreas remotas do estado do Acre e em territórios protegidos como o Vale do Javari, na fronteira com o Peru. Apesar de centenas de anos de contato com a sociedade não indígena e enfrentando o roubo e a invasão de suas terras, a maioria dos povos indígenas lutaram e tem lutado para manter sua língua e seus costumes. Com a forte pressão para explorar suas terras, todos os povos indígenas isolados são extremamente vulneráveis, tanto a frequentes ataques violentos como a doenças comuns e, mais atualmente, a Covid-19. E a L'Oréal, empresa multinacional francesa de cosméticos, apoia as populações indígenas caiapós e guaranis no combate ao coronavírus com a distribuição de unidades de álcool em gel, produtos de higiene e cuidados pessoais. Esta iniciativa já beneficiou mais de 138 mil indígenas do Amazonas, Pará, Amapá e Acre. Quem explica como ocorre esta ação é a diretora de sustentabilidade da L'Oréal Brasil, Maia Colombani. L'Oréal, como líder mundial da beleza no mundo, tem uma responsabilidade de contribuir no esforço coletivo no combate contra o coronavírus. Além disso, nosso programa L'Oréal para o Futuro destaca a necessidade de ser um contribuidor por nossa sociedade e de apoiar as populações vulneráveis, mas também nossos guardiões da floresta, as populações indígenas. Nesse contexto de pandemia, vimos e ouvimos, através de nossos parceiros, a necessidade de enviar recursos para permitir às populações indígenas de se proteger desse vírus. Então, enviamos mais de 80 mil unidades de álcool gel para mais de 58 aldeias indígenas, a fim de permitir a eles de ser resilientes e de se proteger dessa pandemia. Beneficiamos estados no Brasil todos, no norte do Brasil, Acre, Amazônia, o Pará, Pernambuco, mas também no sul, Mato Grosso, São Paulo. L'Oréal é uma empresa que tem mais de 100 anos de existência e para nós sempre tivemos um cuidado muito especial tanto para nossos colaboradores que para nossa sociedade. Temos política de protagonismo social no Brasil bem forte, especialmente por nossas comunidades ao nosso redor, como por exemplo a Escola de Beleza no Complexo da Maré, mas também no Nova Iguaçu. Temos também programas sociais promovendo o empoderamento da mulher, como nosso programa para a Mulher na Ciência. Mas nosso protagonismo em prol das comunidades e das populações indígenas se destacou mais durante a pandemia, onde sentimos uma necessidade de apoiar a resiliência de nosso guardião da floresta. Então, mais que nunca, a gente queria ajudar eles. Para o futuro, queremos apoiar também essa resiliência com novos projetos de pré-vestibular, mas projetos também de capacitação com nossas populações indígenas, porque achamos que eles são essenciais para a nossa planeta, mas também para a nossa sociedade. São nossos guardiões da floresta, mas também eles têm um capital cultural que temos que preservar. Identificamos as necessidades e a prioridade de apoiar as comunidades indígenas através de nossos parceiros, a CESAI, o PAN, Saúde e Alegria, a FACE, o Instituto Rani,
também a Coiaba, alertam a gente sobre a necessidade de ter produto para preservar as populações indígenas. Então, a gente queria apoiar as populações indígenas com álcool gel, a fim de proteger eles na frente do Covid, e também porque esse recurso é muito caro. Então, é uma forma também de apoiar eles economicamente. Para nós, apoiar as populações indígenas é uma prioridade, porque eles são os guardiões da floresta, mas também queremos promover a resiliência das aldeias indígenas na frente dessa pandemia. A L'Oréal Brasil, para apoiar o esforço coletivo no combate do coronavírus, mobilizou 100% de sua cadeia de valor. Nosso laboratório fez uma fórmula de álcool gel em 4 dias. Nossa fábrica produziu pela primeira vez esse álcool gel e distribuímos esse álcool gel em todo o Brasil. Então, pensamos que álcool gel é a melhor maneira de proteger nossas populações, e especificamente as populações indígenas, que muitas vezes nem têm esse recurso. Distribuímos 80.000 álcool gel para mais de 58 aldeias em diferentes estados do Brasil, como por exemplo Amazonas, Pernambuco, Acre, Pará, mas também no Mato Grosso e São Paulo. Pretendemos apoiar a longo prazo as populações indígenas, porque, como eu disse, são os guardiões da floresta. Então temos uma visão de proteção da Amazônia, mas também da biodiversidade brasileira, extremamente estratégico. Ao nível internacional, vamos dedicar 50 milhões de euros para a regeneração da Amazônia e do meio ambiente e do ecossistema mundial. Quem mais que as populações indígenas garantir a proteção desses ecossistemas? Além disso, vamos oferecer também outros 50 milhões para empoderar todas as mulheres, dentro de que temos já projetos sociais dedicados para a população indígena, para promover o acesso na universidade, como por exemplo nosso projeto de pré-vestibular em parceria com a ANAI, onde temos 100 alunas de mais de 50 aldeias diferentes que vão se preparar para ganhar acesso na universidade. Desse jeito, damos uma voz para as populações indígenas e damos oportunidade também para acessar nosso lugar de população para a população indígena. Vamos ter muitos outros projetos sociais no futuro que vem com a população indígena também, para promover o empoderamento das aldeias, mas também a cultura indígena e facilitar a resiliência da população indígena nesse contexto tão difícil. E outro projeto bem legal que beneficia comunidades indígenas na luta contra a Covid-19 é o Avião Solidário, programa do Grupo Latam. Esta iniciativa já levou quase 600 quilos de EPIs à ONG Associação Médicos da Floresta, que presta atendimento oftalmológico e odontológico a comunidades indígenas isoladas de Boa Vista. Há 9 anos, nosso Avião Solidário presta apoio à promoção da saúde nas regiões onde operamos. Recentemente, em outubro de 2020, transportamos 500 quilos de EPIs à Associação Médicos da Floresta, que presta apoio odontológico e oftalmológico às comunidades indígenas da região amazônica. Também durante o ano passado, em apoio à plataforma Impacto, transportamos 7.000 máscaras e 400 unidades de sabonetes em barra ao Pernambuco, para também apoio a comunidades indígenas daquela região. E também, por fim, com muito prazer e orgulho, compartilhamos com vocês que desde janeiro desse ano transportamos mais de 20 milhões de doses de vacinas ao combate da Covid para todo o Brasil. Permanecemos à disposição de todas as autoridades que querem e possam promover e levar esperança nessa causa da saúde a todo o país. 2 trabalhos extremamente importantes para a saúde e o bem-estar destas comunidades indígenas isoladas aqui da Amazônia. No próximo bloco você vai conhecer a Casa do Rio, instituição sem fins lucrativos que presta educação básica a indígenas da região metropolitana de Manaus. Esta iniciativa tem o apoio de um dos maiores bancos do país. O intervalo é rapidinho, não sai daí.
Amigos da Amazônia de volta para falar sobre a Casa do Rio, instituição sem fins lucrativos com foco em atividades destinadas à educação de base que visa suprir a ausência da educação formal a jovens indígenas do Rio Tupanhã, no Careiro, município da região metropolitana de Manaus. Esta instituição é fomentada pela Fundação Itaú Social, que apoia a educação pública e fortalece a sociedade civil. Quem traz mais detalhes de como surgiu esta iniciativa é a coordenadora de desenvolvimento institucional do Itaú Social, Milena Duarte. Oi pessoal, eu sou Milena Duarte, trabalho como coordenadora de desenvolvimento institucional no Itaú Social. Um dos pilares de atuação do Itaú Social é o fortalecimento das organizações da sociedade civil. A gente entende que esse é um ator fundamental no desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes de todo o nosso país. E por isso a gente apoia as organizações nas suas mais diversas missões e em distintos contextos também. Uma das organizações apoiadas é a Casa do Rio, que está localizada em Careiro, na região metropolitana de Manaus. E eles têm uma atuação com a população indígena, contribuindo aí não só agora nesse contexto de pandemia, com ações humanitárias e emergenciais, mas também com ações educativas com as crianças e com os adolescentes, para que eles permaneçam com vínculo com seus processos educativos e aprendizagem. Então, quando a gente chega num território, a gente chega muito a partir do lugar de quem está ali diariamente com seus desafios, não levando nada pronto, mas muito nessa construção das parcerias. E a Casa do Rio é uma das organizações que faz parte do Missão em Foco, que é um programa que apoia as organizações a olharem para os seus desafios institucionais ao longo de 5 anos, por meio de formações, recurso flexível e construir aí um plano de desenvolvimento institucional que possa enfrentar esses desafios institucionais que são das mais diversas ordens, tanto na gestão operacional, como também na qualificação dos seus processos técnicos, diretamente com as ações pedagógicas junto com as crianças e com os adolescentes. O Itaú Social, então, apoia essas organizações, compreendendo que elas têm um papel fundamental para combater as desigualdades sociais do nosso país, né? Para promover mais equidade, promover outras formas de aprendizagem, para que a gente consiga de fato minimizar esses impactos, né? E potencializar ações que de fato enfrentem o combate ao preconceito, discriminação, tanto étnica como racial, de gênero. Então, é por isso que a gente cada vez mais estrutura e qualifica os nossos programas para que promovam de fato uma educação de qualidade para todas as crianças do nosso país. O indígena Isaías falou da sensação de ter participado de um dos cursos oferecidos pela Casa do Rio. Olá, eu sou Isaías Silva de Oliveira, sou Satélite Maué, fiz o curso da Casa Rio. E gostei do conteúdo, foi interessante e gostaria de participar mais. Há mais de 30 anos, o Banco Itaú tem relevante atuação nos campos da educação por meio da Fundação Itaú Social. A ação viabiliza e impulsiona ações de interesse da comunidade, além de desenvolver, patrocinar e apoiar projetos e iniciativas educacionais, culturais e sociais por meio de 4 pilares de atuação: ensino básico, educação e trabalho, cultura e social. Sensacional este trabalho de fomentação do Itaú Social.
Você sabia que já existem celulares com idiomas indígenas? Uma iniciativa pioneira da Motorola que dá acesso às línguas indígenas por meio da tecnologia. Ficou curioso? Então fica aí que a gente já volta para te contar como surgiu este projeto. Amigos da Amazônia de volta para falar sobre uma iniciativa pioneira da Motorola, empresa multinacional de telecomunicações que acrescentou 2 línguas indígenas ameaçadas de extinção em seus dispositivos, tornando-se a primeira fabricante de telefones celulares a dar suporte a um idioma indígena falado aqui na Amazônia. Sou Juliana Rebelato, gerente de línguas e tradução da Motorola. Nossa iniciativa inédita de inclusão de idiomas indígenas nos smartphones surgiu do fato do nosso time de globalização perceber que não existia presença de idiomas indígenas nos smartphones ou no sistema operacional Android. Uma vez que percebemos isso e pensando já nos idiomas que correm risco de extinção, nós vimos uma oportunidade de colaborar para que essa história tivesse um novo rumo. Faz parte da missão da Motorola pensar em inovação, pensar em inclusão, em levar tecnologia mais inteligente para todos. E esse nosso projeto de inclusão linguística, de inclusão de línguas indígenas, está 100% alinhado a essa cultura global da empresa. As pesquisas desse projeto tiveram início em 2018, onde começamos a coletar dados para tomar a decisão de quais seriam os idiomas suportados, que teríamos dado suporte, para entender quais eram as necessidades desses povos indígenas, e naquele momento não sabíamos que os 2 idiomas seriam da América Latina e do Brasil. Os idiomas escolhidos para terem suporte nos nossos smartphones são Nhengatu e Kaingang. Esses 2 idiomas vão estar disponíveis, já estão disponíveis nos nossos telefones a partir do Moto G10 e estarão também disponíveis em todos os smartphones Motorola que receberem atualização para o Android 11. Bom, o processo de escolha desses idiomas partiu de alguns fatores. O primeiro deles é que a gente queria realmente dar suporte a idiomas que são classificados pela Unesco como idiomas que estão em perigo de extinção. Além disso, nós precisávamos identificar idiomas que estavam em risco de extinção, mas que também tinham estudiosos profissionais da área de tradução e da área linguística que pudessem atuar nesse projeto conosco. Então, tanto o Nhengatu como o Kaingang atenderam às nossas necessidades, eles se encaixaram nesse perfil que a gente buscava e nós trabalhamos com profissionais, com tradutores e revisores nativos de Kaingang, nativos de Nhengatu, para que esse projeto fosse possível. Então eles foram peça-chave nesse projeto que nós desenvolvemos. A disponibilidade de Kaingang e Nhengatu nos nossos smartphones é um avanço para a manutenção dessas línguas ativas, mas não é nosso único objetivo. Estamos trabalhando com o Google, com o consórcio Unicode, estamos mantendo os nossos códigos abertos para esse projeto, para que outros fabricantes, para que outras empresas de repente se inspirem e peguem o caminho que a gente vem pavimentando com esse projeto de inclusão linguística para que habilite esses idiomas ou até mesmo outros idiomas indígenas em seus produtos. Então, nosso objetivo é que essas 2 línguas sejam distribuídas à indústria, a fabricantes, a desenvolvedores, para que também sejam incluídos em outros smartphones. Nós tivemos o apoio fundamental da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, através do professor Vilmar da Rocha D'Angelis, que é um doutor em linguística, especializado em línguas indígenas e em teoria fonológica. O professor Vilmar foi quem nos apresentou aos tradutores e linguistas, alguns deles professores, alguns deles autores, alguns deles doutores em linguística, que foram recrutados através de um dos nossos parceiros, que é o nosso parceiro Roundtable Studio, que é a RTS, baseada em Porto Alegre. E essas pessoas, esses nativos falantes desses 2 idiomas foram recrutados, foram trazidos para o nosso projeto para que eles atuassem na localização do nosso software, possibilitando que a Motorola fosse de fato a primeira fabricante de smartphone a dar suporte a línguas indígenas. Foi um projeto feito por eles e para eles, tudo que a gente não queria que ele fosse um projeto feito sobre a comunidade indígena, a gente queria que tivesse participação ativa
dessa comunidade. Isso foi feito também com o suporte acadêmico da Unicamp através do professor Vilmar. Kuekature te Motorola, remensaru pi kirimbasaya na yenga tu superara. Sikwesa yepe nyumbuesa yepe. Asui yandem yumbuei yepe wasu yansa tupano moatiriande. A inclusão desses 2 idiomas indígenas nos smartphones Motorola é de extrema importância, tanto para o nosso time de globalização como para toda a Motorola e Lenovo, no sentido de que é um passo, a gente acredita ser um passo muito importante para o empoderamento desses 2 idiomas, até mesmo para a cultura indígena como um todo. E tudo isso através da tecnologia, então nos dá muito orgulho ter participado desse processo todo, de ter podido trazer essa ideia para uma realidade do dia a dia dessas 2 comunidades indígenas. O projeto linguístico de inclusão de 2 idiomas nos nossos smartphones, por enquanto, foi o único desenvolvido, visando impactar positivamente essas comunidades falantes de Nhengatu e de Caingangue. Mas não descartamos novas iniciativas futuras. Nosso time de inovação está sempre de olho para saber o que mais a gente pode desenvolver, o que mais a gente pode implementar no Brasil e no mundo. A Motorola tem no seu DNA a inovação. Somos pioneiros em diversas iniciativas, desde a primeira ligação feita de um aparelho móvel há 48 anos, até, por exemplo, o lançamento de smartphones compatíveis à tecnologia 5G. Não medimos esforços para satisfazer as necessidades dos nossos clientes. Fazemos pesquisas de satisfação constantes para identificar as tendências de mercado que oferecerão experiências memoráveis a todos os nossos usuários, independente de qual perfil eles venham. Segundo os indígenas Cauã e Luzinéia, que fizeram a tradução do idioma, a iniciativa é importante para fortalecer as línguas indígenas. Sikwesa yepe nyumbuesa yepe. Asui yandem yumbuei yepe wasu yansa tupano moatiriande. Kuekature te Motorola, remensaru pi kirimbasaya na yenga tu superara. Bem legal este trabalho da Motorola de preservar e revitalizar alguma destas linguagens indígenas por meio da tecnologia. E chegou ao fim o Amigos da Amazônia deste sábado. Lembrando que para rever este e outros episódios do Amigos da Amazônia, basta ir lá no canal do YouTube do AmazonSat. Muito obrigado pela companhia. Até mais!